Olá, boa noite a todos. Quem está falando aqui é o Marcelo Mendes, do canal Marcelo Mendes Sem Ter Medo de Falar. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu criei a hashtag Lula não, entendeu? Pelo bem do Brasil, pelo bem de cada brasileiro. E antes de mais nada, eu vou falar nesse vídeo sobre a liberdade de expressão que foi interrompida pelo TSE ao censurar a Jovem Pan. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro a todos a minha solidariedade, até fiquei gaguejando, a todos da Jovem Pan. Eu tenho admiração por todos que lá trabalham. E eu digo que foi uma sacanagem que o Alexandre de Moraes mandou fazer com a Jovem Pan. Por quê? Porque a Jovem Pan ela é uma emissora histórica, uma emissora que preza pela liberdade de expressão de ambos os lados, tanto de direita quanto de esquerda. Assim como tem vários jornalistas de direita, também tem jornalistas de esquerda, como a Amanda Klein, o Guga Noblar e também o Fefito, né? Como assim diz, né? São três jornalistas que defendem a pauta de esquerda e tem vários outros jornalistas, como Augusto Nunes, entendeu? Tem a Ana Paula Henkel também, ex-jogador de vôlei. Tem o programa Pânico também. Enfim, vários outros jornalistas que são de direita e defendem pauta de direita. Então não justifica a censura à Jovem Pan. Mas por que a Jovem Pan foi censurada? Porque é o seguinte, os jornalistas que defendem as pautas de esquerda defendem e não conseguem explicar a própria defesa. Eles batem na tecla, falando 1000 vezes a mesma coisa. É como dizer, por exemplo, que o time de futebol ganhou por 2-1 porque o outro time perdeu por 2-1. Eles ficam assim, entendeu? Eles falam uma coisa, depois repetem de uma maneira diferente e não tem justificativa. Ao contrário de jornalistas que defendem pauta de direita, porque defende, tem argumento, explica muito bem. E isso está preocupando, entendeu? Aqueles que querem colocar o ex-presidente Lula na cena do crime. Entendeu? Já que eu não posso dizer aqui que ele foi ladrão, que ele foi presidiário, que ele cometeu crimes contra a população. Entendeu? Então, é muito óbvio que eu tenho a dizer a vocês. E por que tanto medo se no primeiro turno o ex-presidente Lula terminou em primeiro com mais de 6 milhões de votos na frente do presidente Bolsonaro? Por que tanto medo? Deixa quem é de direita falar, não tem problema nenhum. Mas o medo é que a eleição vai ter a vitória do presidente Bolsonaro, entendeu? Já é certo. O povo não quer mais o PT no poder. É só analisar os senadores e os deputados federais, principalmente, que foram eleitos. Todos com apoio do presidente Bolsonaro. E o Lula é criminoso. Eu não quero um bandido sendo presidente do Brasil. Eu tenho que ter ética comigo. Eu tenho ética que vem na minha família. Eu tenho que ter ética com você. Eu dizendo que eu vou votar no ladrão para ser presidente, o que eu vou explicar para os meus filhos, para os meus netos no futuro? Se eu quero um Brasil honesto, com pessoas honestas, eu não posso votar no bandido. E ele foi preso, sim, entendeu? É como diz aqui o próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Veja o que ele diz. Depois da condenação em segundo grau, quando já não há mais dúvida acerca da autoria e da materialidade delitiva, nem cabe mais discutir fatos e provas. A execução da pena é uma exigência de ordem pública para a preservação da credibilidade da justiça. Então não tem o que discutir. O Lula é bandido e acabou. Entendeu? Você pode até questionar outros candidatos, mas não tem prova.
Quando falam dos filhos do presidente Bolsonaro, falam sem provas. Quando falam do presidente Bolsonaro, falam sem provas. O desespero de quem depende da mamata do governo do Lula é assustador. E o que fizeram com a Jovem Pan, vão fazer com os outros veículos de imprensa. Sabe por quê? Porque o Lula e o PT, eles financiaram a imprensa e financiaram canais de televisão a todo direito para eles ter poderes até ter influência total no STF. Agora que ele tem o poder judiciário fazendo militância para ele o tempo todo, por que ele vai dar dinheiro para a imprensa? Agora ele vai jogar a imprensa no lixo. E já tem jornalistas já percebendo isso. Jornalistas do UOL e da própria Globo sofreram censura do Alexandre de Moraes para não noticiar a censura que a Jovem Pan sofreu. Agora estão sentindo na pele. Inclusive na sabatina que o presidente Bolsonaro participou no SBT, ele deixou bem claro para os jornalistas que havia avisando há 2 anos que ele sempre deu, o presidente Bolsonaro, liberdade de imprensa para falar o que quiser. E é verdade. Me fala um veículo de imprensa que o presidente Bolsonaro foi lá e perseguiu. Me fala um. Nenhum. Não tem, não existe. Agora é o seguinte. O Lula, ele já conseguiu o que ele queria, que era o poder judiciário militando para ele. Agora ele está, desculpa o termo, cagando e andando com a imprensa. E começou, antes dele entrar, a censura. Entendeu? Através de quem? Do Poder Judiciário, do TSE, /STF, claro. Então, a imprensa já está começando a sentir o drama da censura e do controle da mídia que vai ter, que já está tendo antes dele entrar. Ele entrando, acabou. Esse vídeo que eu estou fazendo mesmo, não vou poder fazer mais. E muitos vídeos que vocês fazem também, não importa o lado que defenda, também não vai poder mais. Porque sempre a esquerda vai interpretar como algo negativo, mesmo que você faça uma defesa a eles. Entendeu? E aí o que acontece? Tem várias situações em que a censura, a liberdade de imprensa e de expressão estão sendo coagidas, proibidas. Entendeu? Aquela carta em prol da democracia que foi assinada aqui na Faculdade de Direito da USP é uma cascata. Aquilo ali não vale nada. Por que o presidente Bolsonaro não assinou? Porque ali teve o viés partidário. Veja quem assinou. Artistas fracassados, cantores falidos, que dependem do dinheiro da Lei Rouanet, que o próprio candidato, o Lula, disse que vai voltar a todo vapor. O teu dinheiro vai voltar a ir para os artistas, em vez de ir para investimentos em prol Brasil. Entendeu? Já falou que vai colocar padres e pastores no lugar deles. Então vocês têm que entender, pessoal, que está fazendo de tudo para o presidente Bolsonaro perder a eleição. E o que dizer do material que não chegou nas rádios de Minas Gerais e da região Nordeste? Você sabia que o interior da Bahia, o meio de comunicação principal lá é a rádio? É o rádio. E eles mesmo estranharam. Só tinha propaganda do Lula e não tinha do Bolsonaro. Aí agora mandou um cara embora, que a culpa foi dele. Mas aí depois o próprio Alexandre de Moraes disse que ele foi mandado embora por assédio sexual. Estranho isso daí, não é? E outra, momentos antes do segundo turno. Essa eleição, segundo turno, tem que ser adiada. Entendeu? Não tem como ter segundo turno agora. A vantagem que o ex-presidente Lula teve nas eleições é muito maior.
Fora os direitos de resposta que está a 1000 acima do presidente Bolsonaro. E entenda uma coisa, o PT já está mandando no Brasil antes de entrar no poder, dia 1º de janeiro. Então, vocês têm que tomar cuidado em quem votar. Vocês têm que votar no presidente Bolsonaro por conta disso. Porque o Brasil vai virar uma ditadura comunista. E a ditadura comunista ninguém vence. Ninguém vence. Vocês não imaginam a raiva que o Lula está de ter ido preso. Ele tem projeto de vingança e projeto de poder. Ele não tem nenhum projeto para o povo. Tudo que ele promete, se vocês usarem um pouquinho do neurônio, vocês vão perceber que ele não vai cumprir. Fica falando de direitos trabalhistas. Pô, pensa um pouco. Ele foi sindicalista. Ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC. O que é que ele fez de bom para os metalúrgicos? Nada. Ah, vai acabar com o STC. O Bolsonaro falou que vai acabar com o STC. Meu amigo, isso aí não existe. Vocês esqueceram que a CLT ela é vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho, que é vinculado ao STF? Vocês esqueceram isso daí? Ele não pode fazer isso, vai ter que passar pelo Congresso, deputado federal, senador. Se caso for aprovado, aí ele vai assinar. E olhe lá, é muita mentira. Esse André Janones mandando um monte de vídeo aí, é um mentiroso, desesperado. Entendeu? Ninguém dá tela porque esse cara fala. Ele fez um alvoroço na greve dos caminhoneiros, mas não fez nada em prol da categoria, fez para ele. Ele foi eleito num desencargo de sorte. Parem de acreditar nisso. Isso aí pode. Mentir sobre o presidente Bolsonaro pode. Mas falar a verdade sobre o ex-presidente Lula não pode. Pensem nos seus filhos e nos seus netos. Começou com a Jovem Pan. O UOL e a Globo não pôde falar da censura. Amanhã vai ser todo mundo. Pensem nisso. Entendeu? E outra, eu quero deixar um aviso para o Neymar, atleta de futebol. Neymar, se o presidente Lula... falar de novo. Neymar, se o ex-presidente Lula ganhar as eleições, boicota essa Copa do Mundo, meu. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro, ele está, sabe o que é preocupado? Ele está preocupado com que você ganhe a Copa para eles ficar comemorando algo momentâneo. Você ganha a Copa do Mundo hoje, amanhã a vida fica normal. E o que mais importa, presta atenção, o que mais importa para o Brasil hoje é ter um governo de direita conservador. E esse povo não dá ouvido para você. Ele dá ouvido, sabe para quem? Para a Anitta e para o Felipe Neto. Agora tem um detalhe. A diferença sua para a Anitta e para o Felipe Neto é o seguinte: você tem talento e você é craque de bola. E não precisa tatuar o ânus e tomar banho de Nutella em banheira para ficar famoso. É assim que tem que ser. Porque é o seguinte, quem vai sair perdendo nessa história toda é o povo brasileiro. Presta atenção, o desespero está muito grande. Eles não querem mais o presidente Bolsonaro, mas o povo conservador, aquele batalhador, aquele que quer utilizar o do próprio dinheiro para o consumo dele mesmo, esse daí que é o presidente Bolsonaro no poder. Dá uma vergonha. Tirando direito de fala do presidente nos horários políticos e também nas sessões. Calando uma emissora que nunca foi de extrema-direita, sempre deu voz para os dois lados. Mas um dos lados tem inteligência, estudo para falar bem. E essa inteligência, esse estudo está chegando em todos os brasileiros. É só você ver as manifestações a favor do presidente Bolsonaro. É só você ver as lives do Lula e do Bolsonaro.
A live do Bolsonaro chega a 1 milhão e meio de visualizações completas, por sinal. O do Lula chega no máximo a 100 mil incompletas. Então, nesse dia 30 de outubro, e eu, com todo respeito, tinha que ser adiado esse segundo turno, não pode, em hipótese alguma, ocorrer a eleição. E se ocorrer, vote 22, presidente Bolsonaro. Hashtag Lula não. Eu não quero um Brasil comunista. Eu quero um Brasil próspero, país de primeiro mundo. Copie aquilo que der certo, não aquilo que der errado. Entendeu? É isso que eu penso, é isso que eu acho. E mais uma vez, minha solidariedade a todos os jornalistas que sofreram censura na Jovem Pan. Entendeu? Cristina Grêmio, Augusto Nunes, Caio Coppola. Minha solidariedade a todos vocês. E vocês vão voltar a falar a verdade para o povo, como vocês sempre fizeram. O país é livre. O país é democrático. E eles, o pessoal da esquerda, estão acabando com a democracia. Democracia para eles é o que interessa a eles. Para nós é o que interessa ao povo. É a vontade do povo que é soberana. O poder emana do povo. Então, dia 30 de outubro, diga Lula não e digite 22 e confirme. Forte abraço, fique com Deus e, como diz o Caio Coppola, não perca a esperança no Brasil.